Olá, meus amigos, vamos à lição número 8, a parte de quinta-feira, falando sobre a questão da adoração. O ponto principal da aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai foi a questão da adoração. Deus fazia questão dessa adoração. Tudo aquilo que Deus mostrou para o povo, inclusive dizendo, vão me fazer um santuário que eu quero estar no meio do povo, era justamente para que o povo tivesse ideia de adoração. Não existia nenhum povo ou nenhuma nação em redor de Israel que pudesse ter um Deus tão verdadeiro como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus poderoso, um Deus que fez maravilhas para retirá-los ali do Egito com uma mão poderosa e que mostrou a todos os povos que Deus, Criador, o Deus do céu, é o Deus verdadeiro. Como não prestar adoração a esse Deus? Por isso Deus exigiu para o povo que, olha, aliança, eu faço tudo por vocês, vou colocar vocês na terra prometida, vou fazer o que eu prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, mas eu só quero uma coisa, que vocês tão somente me adorem. E os 10 mandamentos começam com a adoração ao Senhor nosso Deus. Quando Handel, o grande maestro e compositor, ele compôs a grande cantata, o Messias, e ele apresentou essa cantata na Inglaterra, em Londres. Quando ele pediu para o coral começar a cantar, na hora que o coral começou a cantar Aleluia, e na hora que o coral cantou esta frase, o Deus onipotente reina, o rei da Inglaterra, diante da majestade, diante da glória que aquela música mostrava sobre o Deus verdadeiro, ele se levantou em homenagem, em honra ao Deus do céu. Todas as pessoas que estavam em volta viram que o rei se levantou em honra ao Deus do céu e todo mundo então também se levantou. Então é por isso que até hoje, quando se canta o Aleluia de Handel, as pessoas se levantam em homenagem, em honra ao Deus do céu. Seja onde a pessoa estiver, sem nenhum constrangimento, as pessoas rendem essa homenagem ao Deus do céu. A adoração a Deus é um ponto principal da aliança entre Deus e o seu povo. Então, em todas as gerações, Deus fez aliança com as pessoas, com o seu povo, e mostrou que a adoração era um ponto importante. Então, hoje nós podemos dizer que a nossa vida cristã está centralizada na adoração. Isso também quer dizer que para o final dos tempos, a adoração será um ponto principal de guerra entre Deus e Satanás. Pergunta número 7. Que tipo de conselho Deus tornou comum em suas palavras e por que isso é um ponto importante, ou foi um ponto importante para o povo de Israel e é um ponto importante para nós hoje? Que palavras comuns Deus utilizou? Vamos ao texto, Deuteronômio 4,19 diz assim: para que você não levantes os teus olhos ao céu e vejas o sol e as estrelas, todo o exército do céu, e seja impelido a se inclinar perante eles. Então Deus está dando aqui uma orientação. Não vão olhar para as estrelas, para os astros e vão querer fazer adoração a esses elementos. Deuteronômio 8,19. Será, porém, que se de qualquer modo te inclinares ou te esqueceres do Senhor teu Deus e vocês ouvirem outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, certamente perecereis. Aqui já é uma orientação um pouco mais forte. Não se inclinar perante outros deuses. Deuteronômio 11, verso 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. Deuteronômio 30, 17. Porém, se com o teu coração, se você se desviar e não quiseres dar ouvidos e você for seduzido para te inclinar perante outros deuses para os servires, certamente o mal vos alcançará. Então Deus deu instruções precisas com respeito à adoração a outros deuses. Então, para a pergunta, que palavras comuns mostram a questão da adoração para o povo de Israel? Resposta: o conselho comum dado por Deus nesses versos é: não adorem outros deuses, pois só o Deus da aliança merece verdadeira e inquestionável adoração. Isso era essencial. Tanto no passado como hoje, nós somos influenciados pelas culturas, somos influenciados pela tradição, pelos padrões usados pelo mundo ao nosso redor. Precisamos tomar cuidado para que nós não ofendamos a Deus assim com o nosso proceder. O Deus que nos dá proteção, o Deus que nos dá, assim, segurança, nos dá vida, nos dá bênção. Ele só pede uma coisa de nós: adoração. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim.
Deus foi sábio em colocar isso, porque o povo de Israel havia ficado no Egito 400 anos. Eles estavam mergulhados na idolatria e era preciso, assim, restaurar, recuperar o sentimento de adoração neste povo que era o povo escolhido de Deus. Pergunta número 8. Como a adoração da besta é confrontada com a mensagem dos 3 anjos? Isso também é interessante. Final da história desse mundo. A adoração será um ponto que Satanás sempre vai querer. Quando Satanás tentou Jesus no deserto da tentação, ele usou 3 tentações e as 3 tentações foram voltadas para a adoração. Tá? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus fizesse, estaria obedecendo o diabo. Depois levou ao pináculo do templo. Atira daqui para baixo, porque os seus anjos darão a teu respeito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Questão de adoração. Levou e mostrou todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o Senhor Jesus refutou também essa tentação. E no final da história, o diabo não vai perder tempo. Ele vai impulsionar poderes políticos e religiosos para que se unam e formem então aí a imagem da besta, que vai obrigar os cristãos à adoração a um poder. Vamos ao texto. Apocalipse 13, de 1 a 15. João dizendo: E pus-me sobre o mar, sobre a areia, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E vi que uma das suas cabeças fora ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes grandes coisas de blasfêmia. E deu-se-lhe poder por 42 meses, e adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão, e fez grandes sinais, de maneira que fez fogo descer do céu à vista dos homens. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse, João falando da imagem da besta, do 666, e como nós sabemos, está aqui inserido a questão do papado. Depois nós temos aqui a besta com 2 chifres, a besta representando os Estados Unidos, 2 chifres, as 2 liberdades que eles pregam. Fez uma imagem para a besta. Essa imagem é justamente o domingo como sinal de adoração. E então esse poder maior, político, vai solicitar adoração para o poder religioso. Vamos ver as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e dizendo com grande voz aos que habitam sobre a terra: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa é a primeira mensagem angélica. Depois, no verso 8, outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia. Depois, aqui nós temos no verso 11, no verso 10, vi outro anjo dizendo: se alguém adorar a besta e receber o sinal na sua mão ou na sua testa, essa pessoa beberá do vinho da ira de Deus, não misturado. Então as 3 mensagens angélicas falam sobre adoração a Deus, sobre a queda de Babilônia, que também representa a besta, é a mesma coisa, e também fala sobre os que receberem a marca da besta serão assim castigados por Deus. Então, para a pergunta como a adoração à besta é confrontada com as 3 mensagens angélicas, resposta: a adoração certa vai mostrar quem vai ter a vida eterna e quem vai ter a morte eterna. Uma adoração falsa a um poder falso que se coloca no lugar de Deus conduzirá à morte eterna. Lá em Deuteronômio, Deus disse: se vocês se inclinarem e adorarem qualquer coisa que não seja Deus, certamente perecereis. Então agora no final, no Apocalipse, a adoração à besta vai produzir morte eterna. Quando Deus falou a Israel sobre a adoração verdadeira, que conduz para a vida, que traz bênçãos, Deus também falou da falsa adoração, que conduz para a morte espiritual. Em Deuteronômio, Deus mostrou que a verdadeira adoração leva à vida, a falsa adoração leva à morte. Por isso, nós temos que tomar hoje, uma decisão. A quem vamos adorar nesses últimos dias? Um homem que estava numa empresa, ele era gerente de venda, o diretor, o presidente da empresa, o dono da empresa,
chamou esse camarada e disse, olha, escuta, ô Joaquim, eu tenho uma proposta para você, nós vamos abrir uma nova filial aqui na cidade, e eu preciso de uma pessoa, e você vai ser a pessoa certa para ser o diretor dessa nova empresa. Eu só preciso saber de uma coisa, eu sei que você é adventista, eu quero que você saiba que para essa nova empresa eu vou precisar de uma pessoa que não tenha nenhum tipo de, assim, restrição. E você hoje não trabalha ao sábado, e eu vou precisar saber se você vai poder assumir essa empresa, eu vou te dar aqui o final de semana para você pensar e na segunda-feira você me dá a resposta. O Joaquim disse, patrão, tudo bem, pode deixar que eu vou pensar, prometo sempre que eu vou pensar. Passou o final de semana, o Joaquim se apresentou segunda-feira na sala do diretor do presidente e disse, presidente, eu tenho uma resposta para o senhor. Oh, que bom, o que você resolveu? Olha, como o senhor me propôs, eu estou já realmente nessa empresa há uns 15 anos, e o senhor disse que vai precisar de um diretor para a nova empresa. E eu vou precisar justamente abdicar de alguns conceitos, alguns princípios. Olha, considerando que a minha profissão é muito importante na minha vida, eu digo ao senhor que eu aceito o cargo. O dono da empresa disse, então, Joaquim, pode passar no departamento pessoal para pegar e assinar a sua demissão. Você está demitido. Mas como assim, patrão? O senhor me fez uma proposta e pediu a resposta, eu estou dando a resposta para o senhor. Eu sei, mas um homem que sacrifica a adoração ao seu Deus por causa de dinheiro não é uma pessoa confiável para estar numa empresa que eu quero que dirija. O senhor está despedido. Tá? Infelizmente, a sua infidelidade ao seu Deus provocou a sua demissão. Pode sair da minha sala. Joaquim saiu visivelmente abatido. Chegou em casa, chorou muito, porque ele escolheu de forma errada adorar outra coisa. No final dos tempos, nós vamos precisar tomar decisões muito importantes. A adoração vai ser um assunto que vai estar muito em evidência para todos nós cristãos. Que haja uma bênção na sua vida. Pense bem, Deus propôs para o povo, se você me adorar, você vai ter vida para sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muito importante, Senhor. Nós precisamos, assim, estar fundamentados, firmes na Tua palavra, para tomarmos decisões acertadas ao Teu lado. As coisas vão piorar no final da história desse mundo. E por isso, pedimos que o Senhor possa robustecer a nossa fé, para que possamos tomar decisões de Te adorar somente ao Senhor, o Deus verdadeiro. Que o Senhor abençoe a todos que estudam conosco, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Não é fácil. Adoração é algo que é importante. Obrigado.